a nossa série Os Oficiais da Igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Temos observado a forma como a liderança dessa igreja entende o que é o pastoreio, o que é a condução da igreja. Então nós expomos também a filosofia de ministério, a filosofia ministerial da nossa igreja, observando essas orientações que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, entregou, destinou a esses jovens pastores, Timóteo e Tito, para que assim eles pudessem conduzir outros homens com a mesma perspectiva, com a mesma filosofia de ministério, entendendo o rigor necessário para conduzir ovelhas e fazer com que a igreja se mantivesse como ela é, intencionada por Deus, a casa do próprio Deus, a coluna e baluarte da verdade. Capítulo 3 de 1 Timóteo, a partir dos versículos 14 até o versículo 16, especialmente 14 e 15, é o texto base da nossa série. Nós vamos prosseguir aqui especificamente dando continuidade às exposições, agora iniciando de fato a exposição da carta que Paulo escreve a Tito, bem mais curta do que a primeira carta de Paulo a Timóteo, embora elas sejam bem parecidas o seu teor, mesmo que em Tito, Paulo trate de questões mais básicas da fé, como que mostrando a Tito a necessidade de uma catequese, de uma instrução muito básica ali da vida cristã. Nesse segundo sermão de introdução à série, os oficiais da igreja, considerando a saudação de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta lá que nós observamos, nós refletimos ali sobre a outorga de autoridade que Paulo havia concedido a Timóteo, que deveria, por sua vez, ser reconhecido pela própria igreja que ele foi incumbido ali de pastorear. Mas quando nós percebemos ali o foco de Paulo naquela carta que ele escreve, introduzindo a carta que ele escreve a Timóteo, nós percebemos que o foco de Paulo é observar a origem dessa autoridade. Ele é bem mais sucinto do que a Tito e ele mostra a origem dessa autoridade que, por sua vez, estava sendo delegada ao seu filho na fé e ele deveria tomar para si essa autoridade e, por consequência disso, a igreja também deveria observar essa autoridade. Nas palavras de Paulo a Timóteo, logo no início da carta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós observamos que o foco aqui é essa origem, da onde vem essa autoridade. Por muitos motivos, essas saudações, essas palavras iniciais que nós observamos nas cartas, elas são negligenciadas. Talvez porque nós precisamos garimpar mais para tirar ali aplicações, talvez porque nós precisamos cavar mais a fundo para tirar aplicações. E nós vemos que com muita facilidade, nas nossas reflexões, nós mesmos passamos por elas de forma muito rápida, e nós vemos também aqueles que se afadigam na palavra, deveriam se afadigar, também muitas vezes passam de forma muito rápida, talvez negligenciando o que nós enxergamos aqui, o que tem aqui por trás dessas palavras. Observando, talvez por causa de apenas formalidades introdutórias, sendo que o principal é aquilo que Paulo irá tratar no conteúdo mesmo. No entanto, cada carta, irmãos, possui um destinatário específico. E essas saudações, apesar de trazer a forma como as cartas eram escritas naquela época, trazer a mesma estrutura, elas são observadas olhando essas características específicas, tanto o seu destinatário como o próprio conteúdo que será tratado ali, o propósito intencionado pelo autor que envia essa carta. Ou seja, quando nós conectamos o próprio conteúdo de toda a epístola com essa forma introdutória observada na saudação, nós observamos algo muito relacionado.
de forma que a saudação destaca algo que vai ser requerido em todo o conteúdo que é tratado na carta. Isso porque na saudação nós vemos uma base sendo estabelecida sobre a qual o conteúdo será construído, será afirmado. Por exemplo, no caso de Timóteo, da primeira carta a Timóteo, nós facilmente percebemos a brevidade dela, como eu li agora para vocês. São palavras muito breves, mas talvez por causa disso elas são subestimadas. Quando nós consideramos todo o conteúdo da carta que Paulo escreve a Timóteo, nós percebemos o propósito para o qual ela foi intencionada. Por exemplo, a igreja de Éfeso havia desprezado a autoridade de Paulo ao seguir líderes e doutrinas que eram contrários àquilo que o próprio apóstolo Paulo estabeleceu quando fundou aquela igreja e quando discipulou, evangelizou, doutrinou aquela igreja. Por isso, ao contrário daqueles que estavam pervertendo a igreja com sua liderança, o apóstolo Paulo destaca a sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus, cujo mandato era do próprio Deus. E ao enfatizar isso, ele destaca a origem do seu apostolado e então endereça a carta a Timóteo e a ele também concede a outorga dessa mesma autoridade que ele recebeu. E Paulo faz o mesmo com Tito, mas agora ele amplia um pouco essa saudação. Ele não destaca tão enfaticamente essa origem, porque não é o propósito solidificar a autoridade dele ali, mostrando de onde vem essa autoridade, mas ele faz meio que, nessa saudação, um breve tratado teológico, destacando não a autoridade, mas destacando o propósito dessa autoridade. Ora, se essa autoridade é concedida, há um propósito ou propósitos para o qual ela foi dada, para o qual ela foi concedida. E é isso que Paulo destaca aqui a Tito, diferente do que destaca para Timóteo. Nós vemos outras construções no capítulo 2 de Tito, no capítulo 3 de Tito, também destacando esses tratados teológicos. Quando nós nos voltamos para Tito, nós percebemos que, ao focar no propósito dessa autoridade e não na origem, Paulo abre a porta para que Tito tenha acesso para fazer aquilo que era requerido a ele, já que essa autoridade está sendo outorgada a ele. Em síntese, qual o propósito dessa autoridade? Nós observamos vários. Mas, em síntese, seria de que o seu serviço é levar aos eleitos a fé, a compreensão do Evangelho e a vida piedosa, de que seu apostolado é proclamar a esperança cristã que faz parte do plano eterno de Deus e que agora é conhecido por meio da própria proclamação do Evangelho. E ao longo de toda a epístola aqui a Tito, Paulo, como um tutor, como um mentor experiente na palavra, descreve a Tito como ele fará uso adequado dessa autoridade, como ele usará essa qualidade. Ora, essa qualidade não poderia ser usada de qualquer forma, apesar de muitas vezes observar que é isso que acontece, mas essa autoridade ela foi dada por um motivo muito específico, assim como a sua origem foi específica, e há propósitos muito específicos que não são relegados à cabeça daquele que recebe a autoridade, mas pelo próprio Senhor. E Paulo descreve isso. Paulo descreve que o falso ensino em Creta havia vindo, inclusive, de dentro da própria igreja. E ele se caracterizava, dentre outras coisas, por exemplo,
por uma preocupação acerca de mitos judaicos que estava gerando debates infrutíferos sobre genealogias, sobre questões relacionadas à lei, e que mandamentos humanos estavam sendo observados com maior rigor do que os próprios mandamentos do Senhor. E por causa disso, por causa desse coração, ou desses corações não pastoreados, desordenados, é assim que ele trata, os falsos mestres estavam tendo acesso e eles exibiam algumas perspectivas muito próximas às crenças judaicas cristãs. E essas pessoas, esses falsos mestres, estavam buscando posições de liderança, não por causa da piedade ou para conduzir pessoas à piedade, mas por causa da intenção de ganho financeiro, ganho material mesmo. Quando nós percebemos isso acontecendo, irmãos, nós rapidamente vemos que é essa mesma realidade que acontece hoje nos nossos dias. Alguns meios para a execução dessa prática mudam, os discursos também mudam, mas o coração caído é o mesmo. As perversões do Evangelho são as mesmas. Apenas os homens, os veículos são mudados, os discursos são modificados, e por causa dessa inclinação para o mal que todos nós temos com muita facilidade, nós ansiamos o pecado, com muita facilidade nós ansiamos tudo aquilo que vai contra o Senhor. É impressionante isso. Nós exaltamos muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, nós exaltamos muito mais o conforto do que a luta por santificação, por piedade, e por causa dessa inclinação para o que é errado, esses líderes, eles extraviam muitos, eles conduzem muitos para distante do Senhor, e era isso que eles estavam acontecendo aqui, e isso causou divisão na igreja, algo que não é próprio do Evangelho. Então nós vamos analisar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ver 4 pontos. Primeiro, o tema da mensagem é esse: a autoridade dos oficiais da igreja, o seu propósito. O primeiro lá, se nós considerarmos, seria a carta que é escrita a Timóteo, a autoridade dos oficiais da igreja, a sua origem. Aqui nós vemos a autoridade dos oficiais da igreja, o seu propósito, e aí nós vemos o seu propósito em 4 pontos. Primeiro, ao portador da autoridade, versículo número 1. Segundo propósito, para conduzir os eleitos à fé, ainda no versículo 1, na última parte. Terceiro propósito, para inculcar a segurança da esperança cristã, versículo 2, versículo 3. E quarto propósito, para outorgar autoridade a outros, versículo 4. Então vamos observar aqui, passo a passo, a autoridade dos oficiais da igreja, o seu propósito, agora observando Tito, o portador dessa autoridade. Qual é o propósito dessa autoridade ao seu portador? Observa que é isso, começa primeiro para aquele que recebe a autoridade. Caso contrário, ele transmitirá os reflexos dessa autoridade completamente de forma inadequada à igreja e também levantará outros de forma inadequada. Então, no primeiro momento, o propósito se relaciona ao portador dessa autoridade, aquele que recebe a autoridade. E é dessa forma que Paulo começa a sua carta, quando ele destaca aquele como ele vê a si mesmo. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Eu quero focar nessa porçãozinha agora, nessa parte aqui, porque depois daqui ele já vai fazer aplicações que parece que não estão interligadas com essa pequena sentença, se nós não a compreendemos de fato. Paulo, escravo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Para aqueles que não compreendem, irmãos, a natureza do poder e autoridade concedidas por Deus para o exercício da vocação ministerial, eles receberão essa distinção com arrogância e altivez. E não por acaso é isso que nós percebemos também com muita facilidade. Essa distinção, pela função que exerce, pela influência que tem, é recebida por aqueles que são veículos dessa autoridade com arrogância e altivez.
Para a natureza caída, de fato, para o velho homem, e isso é muito fácil de compreender. É muito fácil perceber pessoas cujo espírito não é do Senhor, cujo coração não foi transformado, cuja mente não é de Cristo, se portar diante de poder recebido, diante de autoridade recebida, dessa forma mesmo, com arrogância, com altivez. Na verdade, é isso que é requerido daqueles que exercem posições de autoridade. Tem que ser pessoas arrogantes, cheias de si, com a convicção que expõe o seu ego, a sua confiança que traspassa todos aqueles com quem ele se relaciona. É isso que nós vemos. São pessoas que olham para o espelho e vê um leão, não é assim? Vê um gigante, não é assim? É dessa forma, para que esses sejam idolatrados, para que esses façam seguidores. Então, para pessoas caídas, é natural que isso aconteça. É natural que elas apareçam. É natural que a arrogância seja a expressão comum, a impressão comum. É natural que isso aconteça. Porque lidar com essa notoriedade, lidar com esse nível de prestígio, com esse nível de admiração, causa fascínio. É óbvio que isso causa. Que não são capazes de serem domados pela carne natural. Não são. Por isso se portam dessa forma. Homens caídos, pessoas cujo espírito não é do Senhor. Mas existe um absurdo nessa reflexão, quando nós olhamos para aqueles cujo espírito é do Senhor. O absurdo, no entanto, é quando nós observamos esse tipo de vacilo com pessoas realmente convertidas. Aqueles que estão a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é uma postura que simplesmente não faz sentido. É completamente contraditória. Isso porque quando nós somos separados e dotados por Deus para o desempenho de algum serviço no corpo, e aqui não se aplica somente aos oficiais da igreja, embora especificamente se aplique a eles por causa do tamanho daquilo que é esperado dele, e isso em alguma medida se aplica a todos aqueles que desempenham algum serviço no corpo de Cristo, na igreja, na casa do Senhor, com especificidade os oficiais da igreja. Porque o poder e a autoridade que nós recebemos pesa bem mais sobre nós do que a vaidade que ela pode causar. Entende o que isso significa? Porque aqueles que são vocacionados por Deus, separados por Deus, não devem, ou seria um absurdo, incongruente, se portar com altivez e arrogância por causa do peso que vem junto com esse poder e essa autoridade. Ou seja, o peso desse poder e dessa autoridade nos faz nos curvarmos, enquanto as paixões da vaidade tentam nos fazer altivos, mas o peso da glória de Cristo, o peso do rigor da missão é muito maior e nos enverga. Mas o que significa poder e autoridade, irmãos? O que significa? O que é poder? O que era autoridade sobre outros? Estava assistindo um seriado, ouvi uma definição de poder e achei fantástica. Fantástica! E eu quero dizer para os irmãos o que significa poder e autoridade. É a capacidade de direcionar ou influenciar o comportamento de outra pessoa e o curso dos eventos da sua vida. Isso é poder. Isso é autoridade. É a capacidade de direcionar ou influenciar o comportamento de outra pessoa e o curso dos eventos de sua vida. E se você tem algum nível de poder e autoridade sobre outros, você sabe que é isso mesmo. É isso. Agora, observe essa definição e o poder que ela carrega. Porque isso significa dizer que você não tem poder somente sobre a sua vida, mas
para conduzir a vida de outras pessoas. É isso que todo pai de família tem, por exemplo. É isso que a mãe de família tem em relação aos seus filhos. E é isso que os líderes da igreja têm em relação ao rebanho. As suas palavras não são palavras comuns. As suas exortações não são exortações comuns. A sua voz tem um peso completamente diferente do que as demais. Agora, as pessoas cujo gerente é a própria carne não saberão lidar com esse fascínio, que é assim que muitos consideram. Portanto, assim como aconteceu com Paulo, aquele que porta essa autoridade, que por sinal não lhe pertence, experimenta uma mutação do seu estado de escravidão, porque ele continua sendo escravo. Mas houve uma mutação no seu estado de escravidão aqui. Outrora, ele era escravo de Satanás, servo da carne e obscurecido pelo pecado. Agora não. Agora ele é escravo de Deus, servo de Cristo e iluminado pelo Espírito Santo. Mas ele é escravo. Ele é servo. É dessa forma que Paulo apresenta a si mesmo, para então dizer por que a autoridade que ele tem é usada da forma que ele usa. E é assim que Tito deve observar. Quando ele diz, Paulo, servo, escravo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, Jesus Cristo, servo aqui, a palavra comumente conhecida como escravo, doulos, e descreve o estado de alguém que é completamente controlado por outro. Não tem direitos. Não tem privilégio. Ele não é dono de si. Ele tem a marca de propriedade de outro e pela mente de outro ele é conduzido para os propósitos de outro, ele vive. Isso é ser escravo aqui. Não é essa linguagem pietista que muitas vezes nós usamos quando queremos reconfortar a nossa consciência por uma vida imoral, perversa e hipócrita. Eu sou escravo do Senhor, Deus, embora eu viva fazendo a minha vontade, busque os meus propósitos e objetivos. Não é isso não. Porque os propósitos para os quais nós vivemos atestarão se de fato nós somos escravos, de quem nós somos escravos. E os líderes da igreja devem ser vistos como tal, por sua liderança, por sua condução, pelos seus sacrifícios, para quem eles vivem, por quem eles vivem. E é dessa forma que Paulo se vê. Esse entendimento conduz drasticamente os propósitos da vida daqueles que carregam essa autoridade. Porque ele vive, para quem ele vive, em quem ele está amarrado, em quem ele está preso, em Cristo Jesus. Abra 2 textos comigo aí. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 1. Paulo está preso escrevendo a sua carta. Ele não está preso em Roma, não. Ele não está preso numa casa, não, simplesmente. Não foi porque o pegaram, não. Não foi porque o fizeram calar, não. Ele coloca isso aqui na conta de Cristo. E ele fala isso com glória. Efésios capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu sou prisioneiro de Roma, não são guardas que estão me guardando, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Porque o que me trouxe até aqui foi o fato de viver para Ele. O fato de você viver para Cristo está lhe levando até onde? Aonde? Ganhar mais do mundo? É? Parabéns. Parabéns. É isso? Está lhe levando para onde? O fato de você viver para Ele. Você pode dizer, hoje eu sou, aí você coloca o que você está conquistando, por causa de Cristo Jesus. Não é somente aquela oração no final do dia do expediente, não. Não.
Não é isso não. É porque você tem a firme convicção, arraigada, de viver cada segundo do seu dia para Ele. De que o Senhor lhe chamou para fazer aquela função, exercer aquela profissão. Se isso se aplica a todos nós, imagine para aqueles que trabalham integralmente, profundamente, para a proclamação do Evangelho no pastoreio das igrejas. No pastoreio do rebanho, que não é dele, é do Senhor. Mas tem um texto ainda mais profundo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando o seu apostolado está sendo questionado para que a mensagem do Evangelho seja difamada, diminuída, para que aquelas crentes da Galácia deixassem de servir o Evangelho de Cristo para servir práticas judaizantes. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive. Eu não tenho vontades. Eu não tenho anseios. Eu não tenho sonhos. Eu, de mim mesmo, não tenho expectativa. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É mesmo, Paulo? Como? Eu vou demonstrar para vocês. Ele diz, é o que ele continua, ele vai dizer isso. É como se ele dissesse assim, quer ver? E esse viver que agora tenho na carne, em corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que a autoridade otorgada por Deus, o Senhor da igreja, causa ao seu portador. Não como mais uma manifestação de piedade, simplesmente, mas como uma evidência da veracidade de que ele é realmente levantado por Deus. Não é ele que é visto, não. Não é a sua vontade que é imposta. Não são as suas particularidades que são exigidas. Mas é o Evangelho que brada pelos seus pulmões. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é o ponto? No primeiro momento, o propósito dessa autoridade tem que ser o seu portador. E é assim que Paulo sempre começa. Para que a autoridade ecoada por seus pulmões não sejam recebidas como arrogâncias, palavras do ego, mas na mais profunda convicção de que enquanto os seus lábios se mexem e falam, é o próprio Senhor que o outorgou para chamar pecadores para a luz, para chamar pecadores para Cristo. Nesse primeiro momento, o propósito dessa autoridade consiste em colocar o oficial no único lugar que o capacita a servir adequadamente ao Deus Trino, que é de joelhos. Em outra posição, ele não serve para servir o Senhor. O peso dessa autoridade o causa tamanho temor que o enverga, que quebra os seus joelhos, que o faz dobrar diante da missão requerida. Isso acontece ao se deparar com quem o comissionou e o teor da missão. Ele não recebe como fácil, é fácil pregar, é fácil aconselhar. Não, estou tranquilo, é fácil discipular. Não, beleza, para mim não tem problema não, estou tranquilo aqui. Percebe nessas palavras arrogância, altivez, isso significa algo. Porque por mais que nós nos capacitemos profundamente, dia e noite, lendo, estudando, fazendo cursos, o terror da missão pesará sobre nós. Por causa daquele a quem servimos e temos que fazer ainda nesse corpo caído. Com um coração que ainda sente prazer em pecar. Mas Paulo aponta outros propósitos. Agora esse é de suma importância.
Porque os outros propósitos não fariam muito sentido se não entender que primeiramente é aplicado a si mesmo para depois ser recebido da forma adequada por aqueles que ouvem. Segundo propósito dessa autoridade é conduzir os eleitos à fé. E talvez esse seja o ponto maior desse sermão aqui. Então preste atenção nele. A parte final do versículo 1. Conforme, aqui eu quero dar uma introdução para os irmãos perceberem o que isso significa, tá bom? Vai lá em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Conforme o relato de Lucas em Atos capítulo 18, lembra lá do episódio. Paulo estava pregando na cidade de Corinto. Ali, ele recebe forte oposição. Ele percebe que o nome do Senhor é blasfemado, que aquilo que ele está ensinando é blasfemado, e com isso Paulo chega a um entendimento. Ele entende que Deus não tinha gente naquele lugar. Deus não tinha gente naquela cidade. Então ele decide ir embora. No entanto, algo acontece ali. Ao dormir, o Senhor apareceu a Paulo em sonho e lhe disse... Atos 18, a partir do versículo 9, ele diz, não temas, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então algo acontece aqui, irmãos. Algo que Paulo já havia compreendido, agora é plenamente mais solidificado. Duas coisas acontecem. Primeiro, Paulo entende que a eleição de um povo para Deus não se restringia efetivamente à nação de Israel. E no segundo momento, de que os eleitos de Deus são chamados pela pregação do Evangelho para que possam ter fé. É isso que ele diz no capítulo 1 de 1 Coríntios. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não vai ser com sonho, não. E esse breve contexto é importante para compreender essa relação entre eleição, chamado, conversão e fé. Porque se o Senhor diz que tem povo dele naquela cidade, conforme ele diz no capítulo 18, no versículo 10, isso quer dizer que Deus elegeu para a salvação alguns naquela cidade. Por que então a pregação era necessária? Já que alguns naquela cidade já havia os seus nomes sido arrolados no livro da vida, por que então a pregação do Evangelho? Por que então Paulo deveria pregar? Porque é a eleição que garante a eficácia da pregação. Não, infelizmente, como muitos distorcem, colocando a eleição como invalidando a pregação. Paulo diz a Tito, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, observa isso, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A verdade, todavia, irmãos, é que, de fato, nem todos são chamados pelo Evangelho. Nem todos aqueles que são chamados pelo Evangelho são de fato escolhidos. Ou seja, nem todos que ouvem respondem positivamente à mensagem do Evangelho. É isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 22,14, quando diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, será que nós conseguimos encarar de fato a conclusão que muitos fazem, que podem simplesmente rejeitar a voz de Deus? Se o seu filho fizer isso com você, o que você faz? Se o seu filho lhe chama, se você chamar o seu filho e ele não vir até você, o que você faz?
Se você mandar o seu filho fazer alguma coisa e ele não fizer, o que você faz? Como é que Cristo Jesus pode ter um poder e uma ética menor do que a nossa? Deixando rebelde sem punição, deixando obstinado sem punição, simplesmente cuspindo em sua voz, cuspindo em sua palavra e não ouvindo a voz daquele que o chamou, a voz daquele que o comissionou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e você diz, não, não, não. E nada acontece. Se seu filho fizer isso com você, o que é que você faz? Bom, se você não for frouxo, você faz alguma coisa, né? Mas como nós achamos que podemos, de fato, dizer não para o Senhor? Foi o Senhor que não fez arder o seu coração. Você agora que está escutando essa palavra, se o seu coração não arder, o seu destino é o inferno, porque o Senhor não fez arder o seu coração. Foi isso que aconteceu. Porque a fé é dos eleitos do Senhor. E os eleitos do Senhor, quando ouvem o Evangelho, dobram os seus corações diante do Senhor. Não acha a pregação chata, enfadonha. Não dormem na pregação. Não dormem. Tá chata a pregação? Você não é do Senhor. E você deveria chorar se o seu coração agora não queima por ouvir a pregação fiel da palavra de Deus. Chore, porque você ainda tem chance. Chore, porque você ama mais o mundo, as coisas que o mundo dá. Você ama mais a pornografia, a imoralidade, o dinheiro. E como desculpa você diz, eu não acredito na eleição, a eleição não é sua. Não é. Porque se fosse, o seu coração estava em chamas. Estava em chamas. Por ouvir a pregação do Senhor, por ouvir a voz do bom pastor, que diz, vem pecador, que eu lhe amo, vem imoral, que eu lhe amo. E você acha que por sua escolha, você pode dizer, essa pregação foi boa, essa pregação não foi boa, eu não gosto daquele pregador, eu não gosto do jeito que ele fala, eu acho ele arrogante. Não importa, dobre o seu joelho diante do Senhor da palavra, porque você vai para o inferno se isso não acontecer. Um dia você fechará os olhos, você vai morrer, e talvez a única voz que lhe chamou seja desse brabo aqui, seja desse grosso aqui, e não ouvistes. Porque a pregação dos eleitos mostra, a pregação do Evangelho mostra aos eleitos que Deus chama pecadores por meio da pregação de pecadores. Você está tendo essa chance aqui hoje. Você está tendo essa chance. Se esses que sentiram a chama ardendo em seus corações ao ouvir a mensagem do Evangelho, esses são do Senhor. Esses são do Senhor. São esses que têm gravetos em seus corações. Gravetos esses que são incendiados ao serem expostos à chama do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Os seus corações pegam fogo pelo Senhor, ardem pelo Senhor, amam o Senhor apaixonadamente, profundamente. Caso contrário, irmãos, por que alguns ouvem e simplesmente não queimam? São palhas encharcadas de água, por essa água que morre, por essa água que mata.
vivem para o trabalho, vivem para os bens, vivem para a imoralidade, vivem para a diversão e não atentam para o fato de que tudo isso os levarão para a condenação eterna. Você acha que é você que escolhe não ouvir? Não é você que escolhe não ouvir, não. Porque quando o Senhor toca fogo no coração, o coração incendeia. Mas se Ele não escolher o seu, mesmo que não sinta, dobre os joelhos e diga: queima o meu coração, ó Deus. Porque a irmã tem um coração encharcado de vida do Senhor, porque a irmã que está do meu lado tem um coração que incendeia, porque meu pai tem esse coração, porque o meu filho tem esse coração, porque o meu irmão tem esse coração, e eu não tenho, Senhor. Porque ele tem uma paz tão absurda no Senhor e eu não tenho. E eu posso ler os livros que ele lê, eu posso fazer as orações que eles fazem, mas eu não tenho, porque o Senhor não escolheu e você não quer. Você não quer. E você sabe disso. Você está achando chata essa pregação? Então é sinal. Você não é do Senhor. Você não é do Senhor. Diante desse fato, dobre os seus joelhos. Dobre. Porque você está sendo exposto a mais uma chance aqui. Mais uma chance. Agora aqueles que ouvem esse evangelho, eles não conseguem amar outra coisa. Pode dar ouro para eles, pode dar os melhores empregos. Se esses empregos significar os tirar da igreja, os tirar do rebanho, eles passarão necessidade, mas não deixarão, porque eles encontraram a pérola preciosa de outro mundo, mais valiosa do que diplomas, do que concursos, do que carros, do que casas. Você não sabe o que é isso, não? Você não é do Senhor. Você não sente isso, não? O Senhor não lhe escolheu. E você devia temer por isso. Você sente o seu coração queimando? Você sente a sua mente chorando e clamando pelo Senhor? Dá-me mais de ti, ó Deus. Dá-me mais de ti, ó Deus, senão eu morro. Dá-me mais da tua palavra. Faz-me mais parecido com Cristo. Me ama mais. Deixa eu experimentar mais esse amor, ó Deus. Você não sente isso, não? Pois você devia chorar. Não aceita as suas conquistas. São uma porcaria para mim. Não aceito os seus diplomas. Não vale nada. Se você não ama o Senhor, não os aceito. Não significa nada o seu sucesso profissional. Não significa nada o seu sucesso acadêmico. Não significa nada. Vai para o inferno junto com você. Vai para a perdição junto com você. Agora, se você chegar à conclusão de que se você tem o Senhor, você tem tudo. Tudo. Cada roupa nova que você compra, quando passa 3 meses, 4 meses, 1 ano para poder comprar uma blusa. Quando você fica minguando para trocar o celular. Isso eu aplaudo. Meu irmão. Quando você muda de emprego para ganhar 10% a mais. Quando você consegue terminar um curso. Mas em você é visto o Senhor. Isso eu aplaudo. E os céus vibram por isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso não comparem ímpios com crentes. Nunca eu faço essa imoralidade. Não comparem conquistas de ímpios com conquistas de crente. Porque crente abre mão por Cristo. Abre mão. De emprego, de concurso, de bens, de escolaridade, academia, tudo. Abre mão. Então não faça essa imoralidade. Eu já barrei algumas mulheres aqui que chegavam e queriam cantar vantagem em cima das nossas irmãs, porque eram profissionais bem-sucedidas. Já barrei. E vou continuar fazendo isso. Como se dona de casa fosse ser inferior. Inferior é você.
que ama um adúltero que é o mundo, que vive para um adúltero que é o mundo. Inferior é você. Por isso, minhas irmãs, não se sintam inferiores por amar a Cristo e a família. Não façam isso. Não aceite a pauta do mundo para colocar valor em você. Não façam isso. Vocês serão recebidas na glória pelo Senhor. Pelo Senhor. A fé é dos eleitos. Podem gostar ou podem não gostar. Rasgue a Bíblia. É só rasgar a Bíblia. E os pastores, eles são dos eleitos. E o evangelho é dos eleitos do Senhor. Porque quando nós pregamos, nós observamos aqueles eleitos do Senhor, que é a garantia da eficácia da pregação. Eles ouvirão, eles se converterão, eles se dobrarão, eles amarão o Senhor. Profundamente eles amarão. Não amarão louvorzão, não amarão teatro, não amarão promessas de dinheiro, eles amarão o Senhor. Dá-me Cristo, dá-me Cristo, dá-me Cristo, dá-me o Evangelho, dá-me o Senhor, dá-me a palavra. É isso que eles querem. Não é palha, não. Eles querem pasto verde, verdinho, puro. É isso que eles querem. Eles querem que a palavra do Senhor, sendo pregada fiel, não fica preocupado não, a pregação hoje passou, pastor, foi mais de 1 hora, o culto hoje demorou. Às vezes a gente fica preocupado com o ímpio que vem a culto, o culto vai demorar, o irmão não vai, a pessoa, o visitante não vai se sentir confortável, bode não é para se sentir confortável no aprisco do Senhor não, não é não, tem que se sentir estranho mesmo. Tem que ficar impactado. Como é que pode? Como é que aquele povo ama receber carão? Né? Aquele povo recebe carão, é exortação, mas algo acontece com eles, que aquilo gera vida, que aquilo os faz amar mais a família, que aquilo os faz amar mais o Senhor. O que é aquilo? E eles vivem para a igreja, eles vivem na igreja, os seus filhos amam a igreja. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha família. Os eleitos do Senhor pensarão isso. Eles pensarão isso. Por isso que nós nos preocupamos não é com bode não, irmãos. Não é com lobos não. A pregação dominical é para os eleitos, é para a igreja. No povo da antiga aliança, quando alguém que era de outra nação queria se tornar um judeu, ele tinha que fazer tudo aquilo que o judeu fazia. Ele tinha que se circuncidar se fosse homem. Ele tinha que observar todo o rito religioso. Aí na nova aliança nós achamos que não. Nova aliança, substancialmente diferente e melhor do que a antiga. O estabelecimento de todas as promessas da antiga aliança, e nós não queremos nada, porque parece que nós temos que dar um jeitinho para aceitar Jesus. Não, que é isso, calma, você não precisa fazer, tem que fazer sim. Nós queremos tornar muito mais suave, porque assim, não pastor, faça isso, porque senão meu filho ele não vem à igreja. Faça isso porque senão meu filho não vai amar a igreja. Aqueles que são do Senhor, eles amarão a igreja. Eles olharão para a igreja como Cristo olha. Como é que Cristo olha para a igreja? Cristo não olha para a igreja como uma pessoa opcional, não. Cristo olha para a igreja sim, irmãos. Cristo olha para a igreja como se fosse uma pessoa opcional, como se fosse uma instituição opcional. É o seguinte, igreja, eu vou ver se eu lhe amo hoje. Eu vou ver se eu cuido de você hoje. Aí vem um bocado de crente que relega a igreja na periferia da sua vida e diz que é crente. Não é crente, não. Da mesma forma que a gente trata o noivo, a gente trata a noiva. Se a gente não trata o noivo como prostituto, ninguém trata a noiva como prostituta, não. Como é que eu sou convidado para jantar na casa do noivo e eu digo o seguinte, tira a tua noiva daí que eu não gosto dela não, eu gosto só do Senhor.
Já imaginou isso? Mas é assim que nós fazemos. Muitas vezes. E não percebemos que essa é uma evidência de não eleito, de não convertido. Porque aqueles cujo coração foi linkado na eternidade, no mundo por vir, não ansiarão por esse mundo não, irmãos. Ansiarão pelo mundo por vir. Os eleitos do Senhor são chamados porque são abertos os seus olhos, frestas, para a eternidade que eles gozarão. Eles vivem por fé, não é assim não? Eles vivem por promessas. E vendo aquele novo céu e aquela nova terra, vendo aquele estado glorificado, vocês acham que eles vão desejar esse mundo? Que pobreza de estado eterno é esse? Que pobreza de novos céus é essa? Para encontrarmos coisas nesse mundo que concorrem com as coisas do mundo por vir. É isso que Tito tinha que fazer, colocando a consciência em ordem para que as igrejas fossem colocadas em ordem em Creta. É isso que ele tem que fazer. E quando Paulo diz que ele deve promover a fé dos eleitos, ele está falando realmente dessa experiência mística, subjetiva mesmo. Não é como nós vimos em Timóteo, pelo menos aqui, como um conjunto de doutrinas, não. Ainda não é não. Aqui ele está falando que Tito deveria, assim como Paulo, receber essa autoridade para promover essa experiência de intimidade com o Senhor, fazer os seus corações flamejarem pelo Senhor. Agora, como fará isso? É o que ele continua dizendo. Pelo pleno conhecimento da verdade. Não é por sensações, não. Não é por experiência sem direcionamento, não. Segundo Paulo, o uso dessa autoridade não termina quando a experiência subjetiva é iniciada pelos eleitos. Daí então, conforme nós vimos em 1 Timóteo, ensinar não consiste simplesmente em pregar a palavra de Deus, mas fazer com que essa palavra seja aplicada devidamente ao coração e à vida. É isso que nós fazemos no discipulado, no acompanhamento, nas exortações, no aconselhamento. Irmão, você não ouviu não aquela palavra lá? Ouvi, pastor. Não, irmão, olha aqui o que você fez. Você não ouviu não. Se você ouviu, você precisa entender de fato. Sua mente estava nublada. Você estava o quê na mente, irmão? Olha o que essa palavra exige, irmão. Você tem que conduzir o seu lar assim, ó. Você tem que olhar para o trabalho assim. Você tem que olhar para os seus filhos dessa forma. Você tem que olhar para o seu corpo, não como um outdoor da sua carne, mas como um quadro que exibe a Cristo. Preste atenção, irmão. É aplicação. É como se, com a pregação da palavra, nós lançássemos a palavra e no pastoreio, no acompanhamento, nós fôssemos até o coração, fôssemos até a vida para perceber onde a palavra não entrou e colocar a palavra lá. Porque para isso nós somos munidos com o poder e a autoridade do alto. Esse entendimento, ele assume as características bem próximas do discipulado. Aquelas igrejas em Creta estavam em desordem justamente por falta do pleno conhecimento da verdade. Eles tinham a experiência, mas essa experiência, por causa da falta do conhecimento, era rasa, era rala. Não pegava as raízes do coração. Isso porque o pleno conhecimento da verdade consiste em não somente ter a experiência subjetiva com Deus, mas ela também. Mas ordenar essa experiência a uma mudança de vida condizente com o conteúdo da mensagem. De tal forma que o conhecimento significa prática. Você conhece a Deus, conheço a Deus. E o seu testemunho diz, não, ele não conhece. Aí você diz, não, eu conheço. Aí o seu filho diz, não, ele não conhece. Aí você diz, não, eu conheço. Aí o seu cônjuge diz, não, ele não conhece. Aí você diz, eu conheço. Aí a forma como você trabalha diz, não, ele não conhece. Aí você diz, eu conheço. Aí as suas amizades dizem, não, ele não conhece. Faz as aplicações aí, irmãos.
Vamos lá, vou colocar o seu trabalho aqui para testemunhar a seu favor. Não, testemunhar por favor. Por você. Se vai ser a seu favor ou contra, eu não sei. Eu vou chamar seus amigos, as suas amigas, agora aqui, para testemunhar a respeito da sua fé. Eu vou chamar o seu orçamento financeiro para testemunhar por você aqui. Eu vou chamar o seu cônjuge para testemunhar por você aqui. Eu vou chamar os seus filhos para falar de você aqui, da sua fé. O que eles dirão? Eu vou chamar os seus professores, os seus patrões, os seus empregados, vocês são patrões. O que eles dirão a respeito da sua fé? Eles validarão o seu credo? Ou eles gritarão, hipócrita, 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 hipócrita. Eu vou colocar o teu coração aqui para falar da tua fé. O teu coração. O que ele dirá a teu respeito? Olha, ele não ama o Senhor, não. Ele me lambuza de pornografia. Ele me lambuza de moralidade. Ele me lambuza de bens materiais, de anseios carnais. Ele me lambuza. É isso que ele me lambuza. Mas eu gosto disso, tá bom? Eu gosto. Então deixa ele continuar fazendo isso. Deixa ele continuar. Será que seu coração falaria isso? Ou não? Seu coração diria, como ele ama Cristo. Ele ama demais a Cristo. Eu quero que ele erre, mas ele não erra. Eu quero que ela erre, mas ela não erra. Eu quero que ela vacile, mas ela ama demais a Cristo. Ela mortifica a mim mesmo porque ama a Cristo, porque deseja a Cristo. Eu quero que ela passe o tempo assistindo filmes, nas mídias sociais, cuidando das futilidades da vida, mas ela ama a igreja, mas ela ama os irmãos, mas ele gosta da comunhão dos santos. Será que ele diria isso? Será que seu filho diria que o que ele mais gosta no pai é por ver Cristo nele? Será que o seu cônjuge diria isso a seu respeito? É tão maravilhoso ver Cristo nele, é tão maravilhoso ver Cristo nela, é tão maravilhoso saber que meu pai não me cria para esse mundo, mas para a eternidade. É o que ele diz aqui, quando ele aponta a piedade, irmãos. A piedade não é sem substância, não é relativa, não é subjetiva. A piedade é prática, é vivência, é exibida a piedade. E aí ele mostra essa tríade aqui da fé, essa trilogia aqui da fé. Quando ele diz segundo a piedade, qual é o conteúdo dessa mensagem? Segundo a piedade. E piedade aqui assume uma função comportamental. Portanto, quando nós ligamos tudo isso, nós observamos uma dinâmica entre conhecimento e piedade, ou seja, uma vida completamente consagrada a Deus, manifestando isso visivelmente. E isso era justamente o que aqueles crentes não estavam fazendo, ou seja, aplicando suas crenças, porque eles as tinham, aplicando suas crenças para mudar seus comportamentos, seu modo de vida. Olha aí o texto que nós já lemos, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, tagarelas vãos, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, porque era nesses locais que as igrejas eram reunidas, casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta,
que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, e Paulo atesta, tal testemunho é exato. Portanto, Tito, repreende-o severamente. Não é com algodão doce, não. Não é com Nutella, não. Severamente, para que sejam sadios na fé. Agora me diz o que é ser sadio na fé aqui. Já dá para entender o que é ser sadio na fé. Observem. Sadios na fé consiste em aplicar devidamente o conhecimento que possui, para que esse conhecimento seja visto em sua vida. Qual é o ponto aqui para a gente fechar? Aqui Paulo ele mostra essa trilogia da fé, que todos nós que somos do Senhor experimentam. A experiência de fé subjetiva, a compreensão intelectual da fé e o comportamento adequado que deve surgir da fé, que é a piedade. A experiência subjetiva da fé, que é a comunicação do Espírito de Deus, a união com Cristo mística e indivisível. A compreensão intelectual da fé, que é o credo que nós assinamos, assumimos de crenças da Bíblia. E o comportamento adequado que deve resultar da fé, que é a piedade. Observe que isso tudo está ligado ao propósito para o qual a autoridade foi dispensada ao oficial. Tudo isso aqui. Tem que inculcar ali. Tem que encharcar a mente e corações. Para que os seus pés sejam movidos para o Senhor. Aí o terceiro propósito, inculcar a segurança da esperança cristã, versículo 1 e 2. A autoridade foi dada ao oficial da igreja para inculcar a segurança da esperança cristã. Obviamente, irmãos, tudo que foi dito até agora se aplica e aprofunda esse aspecto do objetivo da autoridade recebida aqui pelos oficiais. Olha o versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Quando nós afirmamos que a autoridade é outorgada por Deus para o propósito de inculcar a segurança da esperança cristã, irmãos, isso está intrinsecamente ligado à totalidade do plano divino para a salvação do homem. Observa como isso é importante aqui, porque aqui é o aspecto de preservação. Então, se há a eleição, há o chamado e a conversão, ou seja, o nascimento da fé, há necessidade de preservação. Isso tudo está ligado. Observa aqui. Se você trouxe caneta, é interessante você anotar. A eficácia da pregação é garantida pela eleição. A eleição é acionada pela pregação. A eleição é garantida pela preservação de Deus. E a preservação de Deus é realizada por meios humanos escolhidos, os oficiais da igreja. Tudo interligado. Talvez esse último aspecto aqui seja o mais negligenciado. A preservação de Deus também é realizada pelos meios humanos escolhidos, ou seja, os oficiais que ele constituiu. Quantas vezes a sua fé foi preservada pelo pastoreio piedoso? Quantas vezes a sua esperança foi empoderada por meio dos instrumentos de Deus? E é essa construção realizada por Paulo ao ressaltar aqui os objetivos, os propósitos. Então, se você trouxe uma caneta, anota isso aí na Bíblia que é importante. Ó. Vamos ler aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ok, Paulo. Para o quê? Quais são os propósitos para isso? Uma sequência de para.
Olha a preposição. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Segundo, para é implicado para o pleno conhecimento da verdade. Terceiro, segundo ou para a piedade. Ou seja, a lógica de Paulo é construída apontando propósitos. E por isso a próxima sentença deve ser observada como tal. Por causa da ou para a esperança da vida eterna. Ou seja, as determinações eternas de Deus, que os escolheu para a salvação, devem ser expostas a eles para que tenham a fé fortalecida e sejam mantidos firmes. Tem uma tradução inglesa, nova tradução viva, NLT, é uma paráfrase, mas captura direitinho o que esse verso quer dizer. Ela coloca assim, ó, para lhes dar confiança de que tem a vida eterna. Olha o propósito para o qual os oficiais receberam autoridade. Para que sejam cada vez mais encharcados de segurança, os crentes, de que eles têm a vida eterna. Observe que, de forma ainda mais ampla, a tarefa do oficial da igreja, descrita aqui, é para ser fiel à autoridade que recebeu do Deus Trino, vai muito além de um conceito simplista de pregação. Ele é responsável por não permitir que os crentes fraquejem, usando toda a instrumentalidade que está ao seu dispor. É óbvio que tem um limite. Quando esse limite é alcançado, então ele não pode fazer mais nada. Mas tem um limite. Mas ele tem que ir até lá, inculcando continuamente a esperança eterna sobre a qual eles foram postos. Isso fica ainda mais claro quando nós observamos a construção integral, quando diz... por causa da, versículo 2, ou para a esperança da vida eterna. Que esperança é essa, Paulo? Que esperança é essa? Seria a pergunta. Que esperança é essa? Ele vai dizer: a esperança de que Deus não pode mentir. Ele prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, inclusive vocês são alvos desse tempo devido, ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. No versículo 4 ele vai mostrar Cristo como Salvador, aqui no versículo 3 ele mostra Deus como Salvador, e assim o que é que ele faz? Ele abre um pouquinho as frestas daquela reunião trinitária antes da fundação do mundo, no pacto da redenção, em que o Pai quer salvar a humanidade e o Filho diz: eu vou, e o Filho é enviado para estabelecer a vontade de Deus, consumando ali o pacto da graça para que a humanidade seja salva. Qual é o ponto aqui, irmãos? Exercer o ministério da palavra vai muito além do que simplesmente pregar. Muito além. Pregar sem todo o peso da pregação é muito fácil, irmãos. É glamuroso. Pregar quando nós não somos examinados, quando nós não somos supervisionados, quando as nossas palavras não são examinadas, quando o nosso testemunho de vida não é averiguado, é muito fácil, porque nós ficamos como pessoas ideais a serem imitadas, pessoas fantásticas, maravilhosas, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor homem. Mas o ministério da palavra é muito além disso. É necessário utilizar os meios e instrumentalidade que o próprio Deus Trino concedeu para aplicar, inculcar a esperança que está fundamentada no ser de Deus, que não pode mentir. Então, o oficial ele tem que colocar na cabeça continuamente daqueles que estão fraquejando, daqueles cujos casamentos estão ruindo, cuja esperança está se esvaindo por entre os seus dedos, de que aquele que o escolheu o fará instrumento para a sua glória.
O que você precisa é se entregar contundentemente a Ele, nos braços dEle, segundo aos seus propósitos, a Ele. E dizer, eu quero ser um instrumento reluzente para estampar o brilho da Tua glória, Deus. Se me custar lágrimas, que assim seja. Se me custará necessidades, que assim seja. Se me custará noites e noites em hospital, em UTI, choro em leitos daqueles que amamos, choro em funerais daquele que amamos, amém. Mas eu não aceito viver essa vida sem ser um instrumento para a Tua glória, Deus. Agora você corre um risco absurdo em fazer essa oração. Porque se o Senhor lhe amar, Ele vai provar essas palavras. Se Ele não lhe amar, Ele não vai provar não. Só vai colocar lá como testemunho de condenação no dia do juízo. Mas elas estarão lá. Agora, se você tiver o privilégio, Ele ouvirá. E Ele provará. Mas somente aqueles que têm o privilégio de não chorar por esse mundo, chorar para Deus. Não se gastar por esse mundo, mas se gastar para Deus. Não sofrer por esse mundo, mas sofrer para Deus. Só aqueles que são privilegiados. John Bunyan, ele disse o seguinte, mostrando essa necessidade de conhecimento que sustenta a fé e a esperança, ele disse, como é sua fé, assim será sua esperança. A esperança nunca está doente quando a fé está bem, nem forte se a fé está fraca. Quando pequenos problemas lhe abatem, você precisa estudar mais. Precisa estudar mais a Bíblia. Precisa conhecer mais o seu Senhor, que não pode mentir e lhe sustentará até o fim. Precisa. Porque quando a gente fraqueja e pensa desistir, nós estamos cuspindo em Deus e chamando Deus de mentiroso. É isso que tu chamas, ó Deus, sustentar-me? É isso que tu chamas? Mas o problema não está em Deus não, e nem na fé, nem na promessa, nem na esperança. É uma mente preguiçosa que não quer estudar a palavra de Deus. Que passa horas e horas estudando por esse mundo, mas não querem estudar a palavra de Deus. Quanto tempo os nossos filhos passam na escola, irmãos? Aí você quer dizer que ele não aguenta 2 horas de culto? Aguenta não? Opa, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Se você engolir essa reflexão, é muito perigoso. Porque você está dizendo que é bem melhor ele se preparar para esse mundo do que para o mundo por vir. É bem melhor. Bem melhor. Porque você não reclama não. Se ele vai ter um sábado letivo, você não reclama não. Vai ter um sábado letivo. Vai ter que sair meio-dia a partir do próximo ano. Vai ter um período à tarde também. Na verdade, você bota ele em outro curso. Por quê? Porque ele precisa ganhar esse mundo. Precisa. Precisa ser bem sucedido nesse mundo. É aqui e agora. Que ele se lasque no inferno no mundo por vir. Mas é o aqui e agora. Ah, se a gente fizesse as reflexões tão básicas, meus irmãos, das nossas escolhas. Tão básicas, tão fundamentais, tão triviais. Se nós fizéssemos, irmãos. Ah, irmãos, se nós fizéssemos. Por fim, quarto propósito. Tudo aquilo que eu disse agora tem que ser transmitido a outros, para outorgar autoridade a outros. É isso. É o que Paulo faz, apontando a Timóteo agora, a Tito. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Depois desse breve tratado teológico, o tratado teológico terminou no capítulo 3, embora se expanda um pouquinho quando aponta Cristo como Salvador, assim como fez com Deus, mas ele é concluído aqui. Então Paulo confere essa autoridade que ele recebeu a Tito, o mesmo que ele fez com Timóteo,
E assim como Timóteo, Tito também conferirá essa autoridade àqueles que ele identificar, separar, treinar e consagrar. E o processo é esse: identificar, separar, treinar e consagrar. E o peso dessas palavras a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, o peso dessas palavras são potencializados por todas as propriedades e propósitos aplicados em relação à autoridade divina conferida. Não somente para Tito, mas para as próprias igrejas que recebiam essa instrução e essa carta, quanto para os oponentes que ali estavam, deveriam considerar o peso das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, ao apontar a Tito, verdadeiro filho na fé, verdadeiro filho segundo a fé comum, segundo a fé ortodoxa. É isso que quer dizer esse comum aqui. A fé que é comum aos santos, segundo a fé ortodoxa, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E embora muito pudesse ser dito aqui, irmãos, nós vamos abreviar por causa do propósito que eu selecionei para esse sermão. Senão nós poderíamos nos alongar aqui um pouco mais para falar dessa graça, para falar dessa paz, para falar dessa fé comum, para falar do fato de Jesus Cristo ser o Salvador, mas eu acho que eu já fiz muito claro aqui o fato de Jesus Cristo ser o Salvador dos eleitos. Eu deixei muito claro aqui. E assim como o sermão foi iniciado, ao descrever o primeiro propósito dessa autoridade conferida por Deus, que é relacionado ao portador dela, observando especialmente qual é o propósito em relação a esse portador, Paulo agora aplica a Tito, porque até agora ele está falando dele, não é? E agora no versículo 4 ele aplica a Tito. A Tito. Essa deve ser a mesma disposição requerida daquele que Paulo comissiona. E é isso que ele deve fazer com aqueles que iniciam no versículo 5. Ou seja, aquele que Paulo descreveu a respeito dele mesmo está sendo aplicado agora, outorgado a autoridade a outro. O verdadeiro filho na fé. O verdadeiro filho segundo a fé comum. Aquele que foi gerado segundo as convicções e fé do apóstolo Paulo. Que assim como Paulo é escravo de Deus e os comissionamentos que o vocacionou exige tal postura. Agora, para a gente concluir, reflita comigo um instante. Diante de tudo que foi posto aqui, irmãos, diante de tudo que eu falei hoje aqui, levando em consideração também tudo que nós temos aprendido sobre os oficiais da igreja. Essa é a 36ª mensagem. Tudo que foi aprendido. Diante de todo esse entendimento, onde há lugar para arrogância, prepotência, altivez ou orgulho por parte desses homens, quando se compreende devidamente o poder e a autoridade recebida pelo Senhor da igreja? Onde há espaço para isso? Há temor. A aceitação de que sua vida será o mais profundo desconforto. Há a convicção de que a sua vida será abreviada em relação aos demais. Pelo contrário, tal poder exige morte por parte do portador. A vocação significa um convite à renúncia a si mesmo, a matar a si mesmo, os seus sonhos, os seus anseios, as suas concepções de realização. Ao mesmo tempo que exige honra, presta atenção nisso, igreja, que exige honra aplicada por parte daqueles que são alvos da bênção e da igreja por meio de tais homens. Se existe morte que Deus requer, exige honra que é exigida por parte da igreja. Que Deus nos conceda a graça desse púlpito sempre ser ocupado por tais homens. Que Deus nos conceda o santo privilégio de sermos conduzidos por homens profundamente convictos de sua vocação.
Porque não é difícil de perceber que está em extinção. Aí nós entendemos que, embora a obra seja gigantesca e a seara grande, os trabalhadores são poucos. Aí nós entendemos. Porque aqueles que não são vocacionados desistem. Rapidamente desistem. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós somos devedores do Senhor com a dívida que não podemos pagar. O Senhor nos chamou quando éramos blasfemos. Quando éramos ignorantes de Ti, o Senhor nos atraiu, conquistou o nosso coração e nos fez Teus, ó Deus. Mas graciosamente o Senhor não nos legou a nossa própria sorte, o nosso entendimento particular das Tuas Sagradas Escrituras, da Tua vontade. O Senhor nos deu uma igreja que ama o Senhor. O Senhor nos deu uma igreja fiel, uma igreja saudável, uma igreja cujo compromisso não é com o homem, mas com a Tua glória. E por isso, ó Deus, nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, porque nós amamos mais o Senhor do que esse mundo, do que toda e qualquer coisa produzida por esse mundo. Nós amamos estar diante do brilho da Tua glória, protegidos pela pessoa de Cristo, para que não sejamos fulminados pelo Teu poder. Nós o amamos, ó Deus, porque a nossa esperança depende de Ti, não de nós mesmos, porque se fosse de nós mesmos, nós morreríamos hoje mesmo. Nós o amamos, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou o que é amor. O Senhor nos ensinou que amar não é ter, é ser parecido com Cristo Jesus. O Senhor nos ensinou que a riqueza não pertence a esse mundo, mas o mundo por vir. O Senhor nos ensinou pelo que viver, pelo que dar a vida. E nós Te agradecemos por levantar homens que nos ensinem isso, que insistam conosco, por mais que nós queiramos tampar os ouvidos e proteger o nosso coração. Homens que baixam as nossas guardas, destapam os nossos ouvidos e nos mostra como o Senhor nos ama. Levanta mais homens, ó Deus. Levanta, Senhor. Faz as Tuas maravilhas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.